Fala pessoal, beleza? Alisson aqui. Então, primeiro vídeo aqui do template de redes aéreas da Bioelétrica. Então, como já foi passado informações ali nas nossas redes sociais, então o template ele não é mais como são os templates de subestações, que é por distribuidora, embora as estruturas estejam separadas por distribuidoras, né? Então, conforme o aluno vai nos solicitando através desse e-mail, as estruturas que ele precisa e a distribuidora nós vamos colocando no template. Então, caso você tenha adquirido o template recentemente, há alguns tutoriais lá na própria plataforma da Hotmart, no entanto, estão muito defasados. E a ideia desses tutoriais aqui é justamente ensinar a como utilizar o template e elaborar um projeto, pelo menos, não digo um projeto, mas uma modelagem de uma rede compacta e também faremos, obviamente, uma rede convencional, pois alguns alunos solicitaram. Então, para agilizarmos, seria interessante que quando você precisar de um tipo de rede, uma montagem, uma estrutura, você nos envie para esse e-mail aqui, já está na informação do próprio template, a distribuidora que você quer e o nome das estruturas daquela distribuidora. Então, cuidem para pegar o nome das estruturas diretamente na norma, pois dependendo da distribuidora, essa nomenclatura muda um pouco. Então, essa aqui é a página inicial do template e vamos pegar aqui uma vista de planta, pode ser até qualquer uma dessas. Então, vamos abrir aqui o 3D e a gente vê que já existe algumas estruturas, no entanto, o template ele não é carregado com todas as estruturas devido ao tamanho, né. Se a gente carregasse ele com todas as estruturas de todos os tamanhos de postes, de todas as capacidades e de todas as distribuidoras, o template teria ali 2 gigas mais ou menos. E talvez, dependendo da máquina da pessoa que estivesse abrindo, nem abriria. Então a gente limpou ele e disponibilizamos pastas com as estruturas e pastas com as famílias, para que você possa montar também essas estruturas. Então, caso você não utilize Equatorial, simplesmente você pode deletar essas estruturas sem problema algum. Então aqui, como nos templates de subestações, passos passo 2, que é uma parte onde que você vai configurar para impressão, né, colocar algumas vistas que te interessam, e aqui algumas ajudas das próprias distribuidoras, além de fatores de correção, né, da 5410 e da 14039 para dimensionamento de cabos, há também alguma ajuda das próprias distribuidoras, né. Por exemplo, Equatorial, você tem aqui principais, tabelas da norma e entre outras, que às vezes auxilia, né. Também tem simbologias aqui, que a gente vai implementando ela. É possível no Revit também fazer a planta baixa com as linhas específicas e simbologias da própria distribuidora, faremos isso. E você tem algumas tabelas aqui, por exemplo, legenda, orçamento, caso você saiba o preço, e aqui no caso eu coloquei um preço de postes, né, então ele já somou aqui os valores, R$ 800 cada um, e está somando todos os valores aqui, você já teria o orçamento prévio dessa rede. Aqui você tem uma lista de materiais, né, geral, separada por categorias, caso você não queira essas categorias, ensinaremos como removê-las. Aí também temos para as bases concretadas, temos uma tabela aqui, temos uma tabela de postes, que você coloca o número do poste, latitude e longitude, já vai pegar automático isso, né. Aí seu poste é existente projetado a retirar. E aqui alguma observação que você queira fazer. E a lista de cabos de baixa e média tensão, além das pranchas, né, já atualizadas. Nesses modelos aqui 8.1 já temos vários formatos, né, de pranchas, inclusive o A4 em paisagem e retrato. Aqui nesse template não há muito o que falar, né, então vamos aqui às estruturas. Então, as estruturas geralmente a gente forneceu,
É. 600 ou 300 DANs, né. Nesse caso aqui, essa estrutura aqui é para equatorial, é uma C1A, poste duplo T, que é o padrão da equatorial, para 36 kV, né, e 300 DANs. Caso você queira mudar, simplesmente você muda aqui e na lista de materiais ele já vai contabilizar aqui os 300 DANs. Mesma coisa aqui na estrutura para 15 kV, né, C1A, e aqui a C1, né. Algumas distribuidoras aqui colocam um espaçador luz angular aqui, né, caso não esteja aparecendo, o parafuso aqui, a porca, simplesmente aumente o nível de detalhamento que aí aparecerá. Alguns controles aqui que falaremos no decorrer dos tutoriais, por exemplo, a abertura do prensa-cabos, clicando sobre a estrutura, podemos abrir aqui, por exemplo, para 5 e o prensa-cabos ele abre, caso nesse caso aqui colocaremos a cor do alho, né, de aço. O poste ele já está engastado, perceba, para 11 metros, né, engastamento é altura dividido por 10 mais 0,6. Se pegarmos aqui uma vista sul, forte, né, do poste, percebemos que o nível do terreno está aqui e o engastamento dele, nível de fundação, está aqui em menos 170. Então aqui você deve ter baixado no mínimo essas pastas aqui. Esse número representa a atualização, então pastas que têm 8.1 são as mais atualizadas ultimamente, 9.1, né, que a gente está em setembro, são as mais atualizadas, a gente está em constante atualizações das famílias e estruturas. E temos também estruturas ABNT, algumas delas, no entanto, não será o foco, visto que as distribuidoras têm uma montagem um pouquinho diferente. É muito parecido, mas dependendo da distribuidora muda, os quesitos, né. Por exemplo, as eletroferragens, a gente tem aqui 33 famílias, né, de eletroferragens, todas elas aí quando for possível, né, para 15 e para 36 kV. Também temos as cruzetas da NBR, 7.1 aqui, cruzetas de aço tubular, que geralmente a Celesc solicita, né. Todas as cruzetas da ABNT, de concreto armado, estão aqui. Também temos cruzetas de fibras de vidro, nesse caso equatorial, e estamos atualizando a família de postes. Vamos colocar por numeração, poste B, e todos os postes da norma de postes de concreto da ABNT, inclusive postes duplo T. Colocar de 9 até 15 metros, provavelmente, e até 2.000 dans. Provavelmente quando você for acessar o template, já deve ter outros tipos de cruzetas, né, e conforme a demanda dos clientes, a gente vai atualizando isso. Equipamentos elétricos tem muitos aqui, inclusive transformadores a óleo mineral e a óleo vegetal. Estamos modelando os transformadores de 30, 45 e 15 kVA. Já estarão aqui, provavelmente na versão de famílias 9.1. Então vamos pegar um exemplo, uma estrutura um pouco mais complexa, com algumas configurações a mais, né. Quando a gente precisa de deflexão, com muita deflexão, a gente utiliza uma CI4. Então basta você clicar aqui em Insert, carregar a família e buscar aqui no computador aonde você fez o download daquelas pastas. Então, a título de exemplo, vou pegar aqui uma estrutura da Equatorial, por exemplo, uma CI4, vou abrir. Como a gente modela desde parafusos, que você pode sobrescrever, não tem problema. Desde parafusos, arruelas, pode ser que ela fique um pouco complexa, mas você carrega uma vez, depois salva, se você utiliza muitas vezes essa estrutura, e aí nas próximas fica bem mais tranquilo, né. Então, após carregar, simplesmente clicamos aqui em arquitetura componentes, e a estrutura já estará selecionada aqui. Então vamos posicioná-la. Então, após posicionada, perceba que eu coloquei ela no nível do terreno, então ela já se alinhou com as demais, podemos verificar uma vista sul, né, aqui. Vamos pegar o 3D. E a estrutura CI4, ela é uma estrutura para deflexão. Então, clicando em cima dela, além de mudar aqui para 600 dans, por exemplo,
e perceba que na lista de materiais ele já contabilizou que em estruturas compactas, contabilizou uma CI4 a mais, além de toda a lista de materiais, né, que das estruturas que estão aqui. Por exemplo, vamos excluir as estruturas. Aqui, deixa eu fechar todas as vistas e abrir só uma lista de materiais. Então perceba que em estruturas ele só deixou essa aqui. E todo esse material aqui é referente à estrutura C4. Então perceba que há muitas coisas, né, que muitas vezes são negligenciadas. E aí, numa rede, soma tudo isso e no final vai dar, uma boa diferença. Então clicando em cima dela, eu tenho o controle da deflexão a ré e avante, né. Então, por exemplo, se eu sei que existe uma deflexão de 30 graus, aqui avante, eu posso clicar aqui no lado, colocar 30 graus. Então, somente a estrutura avante, com a cordoalha, né, ela vai ficar deslocada. Agora, se eu sei que é -30, se a estrutura aguenta bastante deflexão interna e externa, né, ela é indicado, eu coloco o ângulo aqui. Também temos a deflexão a ré, então quero colocar -20. Inclusive eu posso colocar -21,56 graus, ele já ajusta exatamente para essa angulação. Mas é lógico, né, perceba que a gente mudou a deflexão, né, corrigiu aqui, mas esse é um mundo muito ideal, né. Pode ser que seja assim, você faça uma rede onde o terreno seja plano, que pode acontecer, mas aqui no sul do Brasil, principalmente, que você faz muito projeto de loteamento que é em cima de morros, você vai ter que ter uma deflexão vertical nesses componentes, né. Então eu vou voltar aqui para zero, vamos pegar o 3D e digamos que esse poste esteja em cima do morro e eu faço uma descida dele com essa rede. Então, o próximo poste, ou esse aqui, eu poderia mexer aqui na deflexão avante vertical e colocar, por exemplo, -20. Então ele já ajusta. Inclusive eu posso ter esse ajuste de deflexão vertical e horizontal ao mesmo tempo. Então, digamos, -10, ele já altera aqui. Perceba que na deflexão vertical, ele não movimentou a cordoalha, né, pode ser que eu não queira. Então existe um controle específico para a cordoalha, aqui em cima, que eu tenho que fazer para a declividade que eu quiser, né. Então fica assim, e o mesmo vale para a declividade, a deflexão, desculpa, a ré da cordoalha. Por exemplo, eu quero agora para cima, 20 graus, e mesma coisa que 20 graus para cima. Então a estrutura já contabiliza isso. Então a maioria das estruturas que nós montamos, olhem aqui para o lado e tentem mudar alguns parâmetros. No poste circular, ele suporta esforços de qualquer direção, né, o mesmo esforço. Se o poste é 600 danos, ele vai suportar 600 danos em qualquer direção. Claro que existe o limite elástico de 40%, né, do poste, mas em regra a gente não pode ultrapassar a carga nominal, dele, né. No entanto, postes duplo T, a parte vazada aqui suporta 50% da da resistência nominal dele. Então, nesse caso aqui, poste 600 Dans, se a tração desse poste for de 600 Dans para cá, se eu invertesse esse lado e colocasse, digamos, 90 graus, né, essa parte aqui vazada fosse para cá, na região do maior esforço, então ele suportaria apenas 300. Isso aqui é questão de projeto, né, você que é um projetista de rede vai definir. Então, nós colocaremos um botão, provavelmente aqui, onde você terá a opção de girar esse poste de maneira automática, né. Também podemos, caso você queira fazer um detalhamento, no caso essa estrutura é bem típica, né, esse tipo de estrutura C4, mas
Se você quer fazer um detalhamento, vou colocar qualquer coisa aqui, temos, por exemplo, uma na guia Annotate multicategorias, você pode pegar, por exemplo, com a tecla Tab, detalhar a sua aqui você pode detalhar a estrutura, né, que é, em geral, e com a tecla Tab, você pode ir selecionando os teus componentes, um a um. Também temos a opção de selecionar por marca, né, tipo, então, digamos que eu queira colocar aqui, ó, então digamos que eu queira colocar nessa cordoalha aqui, né, uma apenas um número, estamos trabalhando também para fazer isso de maneira automática, só vou reduzir a escala aqui, para 50. Eu posso clicar na cordoalha e aqui em comentários eu posso colocar, por exemplo, 01, ele já vai atribuir, e aqui na lista de legendas, ele já vai colocar aqui que a 01 é a alça pré-formada. Se eu mudar aqui para 10, por exemplo, ele já vai alterar aqui para 10 também. Então eu posso fazer um detalhamento de uma estrutura, né, que às vezes é uma estrutura atípica que o pessoal nunca montou. Então, para finalizar aqui, tem um exemplo que a gente fez bem básico de uma rede. No mundo ideal, né, que o terreno é plano, no entanto, não faremos esse projeto, e sim faremos um projeto onde há declividade. Vamos importar algumas curvas de níveis aqui, gerar o terreno e modelar essa rede em cima desse terreno. Então, aqui foi feito com umas versões bem elementares desse template, né? Então, algumas coisas que foram dadas, mas ficará melhor do que isso, né? Então, era só para exemplificar o, um pouco, né, do que pode ser feito. O projeto ficará disponível, né, para download ali no template de redes. Então, se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, curte e compartilha. E até o próximo tutorial.